tudo bem? Começando agora mais um Deus de Maravilhas, que hoje tem a alegria de receber ele, que é baiano, feliz, sorridente, sanfoneiro, cantor. Você já deve saber de quem eu tô falando, né? Eu tô falando do Sandro Nazireu. Tudo bom, irmão? Tudo bem, é um prazer te receber aqui hoje. O prazer e a alegria é toda minha, né? Alegria é sinônimo. Graças a Deus. Sempre com esse sorriso no rosto, né? Mas nem sempre foi assim, né, irmão? Não. Às vezes o sorriso no rosto até acontecia, às vezes, mas a alma chorava. Não vinha do coração, né? Não era do coração. Então essa é a nossa ideia, irmão. Entender um pouquinho melhor da tua vida, Amém. né? Te conhecer um pouco mais. Então conta pra gente, lá atrás, né? Como que foi a infância do Sandro? A minha infância, eu sou o terceiro, né, de 8 irmãos. Eu nasci na região cisaleira, que é o sertão da Bahia, né, ali na região de Serrinha, Feira de Santana. Talvez você não conheça, mas muita gente... Feira de Santana, sim. Então, conhece, exatamente. E a minha infância foi uma infância, graças a Deus, eu fui bem amado, sabe? Em especial pela minha mãe e tudo. Meu pai, com 8 anos, na verdade, de idade, já tinha separado. E ficou minha mãe para poder cuidar de 8 filhos. Mas eu louvo a Deus que ela supriu muito bem, né? Mas a dificuldade era muito grande, porque a gente passou a enfrentar a luta financeira, que para mim, eu ainda... criança, mas ter que vender picolé, catar papelão, lustrar sapato, para poder ajudar no sustento de dentro de casa, eu já criança e com aquela responsabilidade, era difícil para mim, não era fácil. Mas como eu sonhava, né, como todo ser humano, o sonho ele é sempre bem-vindo na nossa vida, o sonho na vida do homem. Eu ainda não era homem, era uma criança, mas cheia de sonhos, né? E aquilo me dava forças para poder eu continuar. E então você fez de tudo, irmão? Fiz de tudo, minha irmã. De tudo mesmo. Muita coisa eu fazia, assim, porque a coisa do sustento mesmo, né? Eu sentia isso na pele, essa necessidade. Eu sei que com uma idade dessa eu deveria estar estudando tudo isso direitinho, mas não tive esse privilégio, mas mesmo assim Deus é misericordioso, né? E Ele transforma tudo em bênção. Deus usa todas as situações, com certeza. Né? Mas fala pra gente mais um pouco, irmão. Você falou que vendeu aí picolé, né? Catei papelão, lustrou sapato, vendia geladinho também, que minha mãe fazia. E como que era isso? Acabava se divertindo ou não gostava muito? Não gostava muito, não. Queria era brincar, né? Eu queria era brincar e às vezes eu ficava com vergonha, né? Porque quando encontrava alguém na escola, um coleguinha, ou às vezes até a professora, era bem difícil pra mim, não era fácil não, né? Mas precisava. Eu precisava, né? Olha o picolé, eu fazia mesmo assim. Aí ia pra estação do trem, né? Uma cidade que tinha lá pertinho de Serrinha, chamada Barrocas. Aí quando aparecia alguém falava picolé, que eu via que era alguém conhecido ou da escola. Não, que isso não é vergonha para ninguém, porque várias pessoas sustentam sua família dessa forma, desse jeito. Não é essa a questão, né? É um trabalho, é bênção de Deus. Mas era uma criança, mas para mim era difícil. Para mim era muito complicado por causa da responsabilidade. E eu ficava com vergonha, entendeu? Às vezes acontecia, mas... eu mesmo assim eu ia, né? Tinha que fazer, não tinha outro jeito. Então comecei nesse processo, fui ajudando, mas como eu te falei, eu sonhava e o meu maior sonho era ser um músico. Eu achava que eu conseguindo realizar o meu sonho, né? Iria passar aquela luta, aquela dificuldade toda. Então eu depositei toda a minha expectativa de vida, ainda criança, mas na música. Então a música já estava presente? Já estava presente. Eu juntava panela para poder estar tocando nas panelas, aquele processo todo. E pequeno, mas assim, a música mesmo real veio chegar na minha vida aos 18 anos. E talvez já um pouquinho tarde, o instrumento, que foi um teclado, né? Antes era um teclado de cartolina que eu tinha, que eu gostava de desenhar. Então eu fazia desenho naquele teclado de cartolina e ficava dando acordes imaginários. Então a música, de certa forma, vamos dizer assim, que ela chegou antes, mas ainda imaginária. Nada de pegar um instrumento de verdade. E brincava sozinho nessa época ou a família tinha que entrar na dança? Fazia bandinha com os meninos, com o pessoal da sala. Eu começou com teclado de cartolina, bateria de panela. Bateria de panela, depois teclado de cartolina e ficava naquele processo. E aí aquilo foi
crescendo a vontade cada vez mais. E meu primeiro instrumento mesmo de verdade foi um teclado. O que você via na música naquela época, irmão? A música representava o quê? Olha, eu gostava muito, me fazia bem, sabe? Me fazia bem. Como eu falei, eu não tocava o instrumento, mas eu me sentia tocando o instrumento. Me fazia muito bem aquilo ali. Era uma sensação boa. Eu não sabia dizer exatamente o que era, mas eu tinha vontade. E eu via também as pessoas, que a Bahia um dos grandes destaques do músico, ele subia um trio elétrico, né? Ele conseguia tocar em cima de um trio. E lá em Serrinha tinha que o pessoal chamava de micaretas, não era nem carnaval, que era o carnaval fora de época. Então, quando chegavam os trios elétricos na cidade, aquilo para mim era uma atração. Eu ia, mesmo antes da banda tocar, eu ficava rodeando o trio, olhando. Então eu tinha vontade de subir em cima de um trio e tocar. Eu via aquelas pessoas tocando, cantando, e aquilo começou a surgir, esse desejo em mim. É algo e que esse sonho, queria pra você. Eu queria. Eu falei, não, eu quero ser isso aí. E aí começou meu E processo. aí, quando que isso tomou forma de verdade? Isso, Com 18 anos, 18 anos, aí isso? já estava tocando teclado, né? Foi o instrumento do teclado de verdade. E com isso, como a vontade era muito grande, mesmo começando em uma idade avançada, eu consegui desenvolver muito rápido. Porque eu ficava ali de manhã, de tarde, de noite, toda a oportunidade que eu tinha era com aquele teclado em cima, não tinha muito acesso a material de estudo, mas eu me esforçava bastante, pegava revista, ia batalhando, e fui começando a aprimorar. E aprendeu sozinho, né? Na verdade, assim, eu liguei já no teclado de cartolina, que é uma história meio... Já no teclado de cartolina, eu falei com um amigo que ele tocava teclado, eu falei, eu tenho um teclado, como é que toca? Ele foi me dando por telefone as notas, como é que era, tudo direitinho, e aí eu fui anotando. Então eu já ficava, mesmo no teclado de cartolina, exercitando aquilo que estava escrito, né? As escalas, como é que formava o dó, que era dó, mi, sol, e aí eu já fazia. Ainda que na sua imaginação você já tocava eu bem. já tocava. Então quando chegou o teclado de verdade, as coisas básicas eu já conhecia. E aí, com o convívio com outros músicos, eu procurando revistinhas também para ler, para pesquisar, que na época era muito difícil ter acesso à vídeo, mas tinha aquelas revistas que vendia na barraquinha, quem é músico mais antigo vai saber o que eu estou falando. Para aprender teclado. E para aprender, e aí eu ia estudando, que era barata as revistas, até hoje, né? Então eu ia pesquisando ali. E aí eu comecei a ter acesso às bandas de baile, que a gente chamava na época. Bandas de baile são aquelas bandas que tocam tudo. Todos os estilos. Todos os ritmos. E todos os ritmos. E como tecladista era uma coisa quase impossível se encontrar na época, como diz o ditado, quem enxerga de olho só é rei, né? Então eu fui bastante solicitado. Mas aquilo também me forçou a ter que estudar e pesquisar mais. Aí com o convívio com os músicos, eu fui aprendendo. E aos meus 22 anos eu já estava realizando o grande sonho da minha vida, que foi tocar com uma cantora famosa, que na época era a Sara Jane. Na época a Sara ela era muito conhecida com aquela música da Rodinha. Fez muito sucesso, ela era tida como a rainha do axé, né? E aí começou já o menino sonhador, né? Que estava só sonhando, o ex-ilustrador do sapato, digamos assim, estava em cima de um trio, tocando, fazendo tudo que sonhava e ainda estava sendo remunerado por isso. Então o cenário estava pronto para eu ser verdadeiramente feliz mesmo. E aí veio uma sequência nesse processo todo, eu fiquei 16 anos tocando secularmente, né? Aparentemente aí, era aquilo. Era tudo lindo, porque assim, apesar da facilidade que eu tive de acesso às drogas, eu nunca me envolvi com drogas, nada disso. Nunca fiz pacto com o diabo também, porque geralmente as pessoas comentam, algumas passaram por esse tipo de situação. Existe, eu era só um jovem realizando o grande sonho da minha vida, estava tudo bem comigo. Porque veio Sara Jane, veio a banda Mel, que era uma banda de muito sucesso na época também. Viajei esse país inteiro, não só o país, como o exterior também com a banda Mel, realizando todos os meus sonhos. Estava tudo lindo, tudo maravilhoso, tudo perfeito, tudo do jeitinho que eu queria. E financeiramente? Tudo como eu sonhei. Financeiramente, assim, eu não ganhava assim, porque eu não era o cantor da banda, eu era o músico, certo?
Então dava para eu viver bem, mas eu também não estava, digamos assim, rico, né? Como o pessoal, muita gente imagina, acha que a música... Não, a música é muita batalha, também muita luta. Mas o cenário já tinha mudado bastante. Não, já tinha mudado, já estava com meu carro, já tinha meus bons instrumentos, né? Eu já vivia da música. Então, o fato de eu viver da música já era tudo para mim. Porque eu fazia música por amor, mesmo sendo secular, eu gostava do que eu estava fazendo e era por amor. E ainda tinha de plus o sustento, que era maravilhoso. Viver disso era um sonho. Era um sonho, eu vivia e vivia bem. Só o que acontece? O cenário estava altamente pronto para eu ser a pessoa mais feliz do planeta Terra. Só que aí o que aconteceu? Eu descobri que a felicidade que eu tanto busquei e sonhei não veio. Aí onde eu comecei a achar estranho a coisa. Que até então era algo intocável. Quando você alcançou, alcancei. A felicidade não veio. Eu gostava, me emocionava com aquilo, amava estar em cima dos trios elétricos, gostava mesmo de coração, mas eu vi que aquilo foi passando, foi ficando normal. Não havia, assim, era uma alegria que sempre passava. Sempre passava. Era e eu temporário. Via temporário. Os meus colegas de trabalho na mesma situação. Todos eles do mesmo jeitinho. Estava ali no trio, tocando. Quando chegava quarta-feira, carnaval mesmo, era o êxtase, né? Pra gente se preparava o ano inteiro, carnaval, para sair na avenida ali em Salvador, sair na televisão, aquele negócio todo, tal. Mas quando chegava quarta-feira de cinza, não só eu, como as pessoas que estavam lá embaixo, cantando, dançando também, eu via a tristeza. Então eu percebi, eu falei, que coisa estranha, eu estou aqui no meio da multidão, muita gente, mas me sentindo só, me sentindo solitário. E aí eu comecei... Começou a vir o tal vazio. Exatamente, esse daí é o problema. O tal vazio é um problema. Foi esse tal vazio, esse tá faltando alguma coisa que começou a me despertar. Infelizmente eu vi muitos dos meus heróis na época morrer de overdose também. E ali eu não entendia o porquê. Porque o pessoal tinha tudo, estava tudo bem, mas eu via se acabando nas drogas, eu via aquela tristeza, tudo. E eu também estava tendenciando a esse caminho, porque esse vazio também chegou sobre mim e ficava estranho. Terminava de tocar, colocava a cabeça no travesseiro e tá lá aquele vazio dentro do meu coração. Eu falei, meu Jesus, o que é isso? Que é o terreno perfeito para o inimigo agir, né? Exatamente. Aí, por misericórdia do Senhor, um dia apareceu alguém e me fez um convite para ir numa igreja, aceitei e fui. Eu me lembro muito bem que o pastor ele falou assim, de que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Aí naquela noite ele me perguntou se eu queria aceitar Jesus como Salvador. Eu disse sim para Jesus, né? Graças a Deus. E a felicidade que eu tanto busquei, sonhei, chegou em mim e graças a Deus nunca mais saiu. Aí começou um novo processo. E pelo que você conta, fica muito claro que só não tinha aceitado Jesus antes por falta de oportunidade. Por falta de oportunidade. Não conhecia. Não conhecia, porque se fosse parar para analisar, é como se fosse um crente, entendeu? Tipo assim, porque tem muita gente assim, que acha que a gente só deve ser cristão depois que se acaba, depois que está para morrer, depois que isso, depois que aquilo, tal. Não, todos nós precisamos de Jesus. Seja lá ele rico, branco, preto, pobre, empresário, o que for. O ser humano, ele já nasce com esse vazio no coração, que é do tamanho de Jesus. A gente já nasce com essa necessidade, seja ele quem for. Eu desafio qualquer um que não, que eu não preciso, que eu não tenho. Tem, todo mundo tem. Em algum momento vai bater o vazio. Em algum momento vai bater, não tem pra onde correr. Aí onde vem um divisor de águas, né? E geralmente é conquistando algo, né? Conquistando algo, porque até quando você está na batalha para conquista, é como se fosse o atrativo da sua vida. Mas depois que você conquista, você chega a um ponto que diz assim... É isso, e agora? Frustra, né? E passa a ficar tudo normal, e essa alegria passa, e tem que passar, é normal. Até gente cristão mesmo, quando nós somos abençoados, ou recebe uma boa notícia, uma bênção, nós nos alegramos, mas aquela alegria passa, e é normal, tem que passar. Mas graças a Deus que nós desfrutamos da verdadeira alegria, que é o fruto do Espírito Santo de Deus. Essa daí não passa nunca. Que é soberana, né? Soberana, exatamente. É importante falar, né? Porque o senhor nunca foi
nunca foi até Jesus porque não teve oportunidade. Exatamente. Então, essa é a importância do evangelismo. Isso, do evangelismo. Né? Um dia, graças a Deus, eu louvo a Deus, apareceu um adorador. Essa é a verdadeira adoração mesmo, né? Que é você ser de Deus e transmitir o amor de Deus. Então, apareceu essa pessoa na minha vida e falou de Jesus para mim e eu resolvi dizer sim. Então, a importância da gente evangelizar, porque nós não sabemos quem nós estamos ganhando para Jesus. Às vezes você está ganhando um pastor ali, está ganhando um grande evangelista, está ganhando um levita para o Senhor. Então, evangelize, meu irmão. Evangelize, que é bênção de Deus. E aí conta pra gente, irmão, a partir do momento ali então que você disse sim para Jesus, né? Aceitou Jesus e encontrou a verdadeira alegria que tanto procurava. Como que foi dali pra frente? Você cumpriu alguns contratos, né? Eu passei um tempo ainda tocando, fiquei uns 5 anos ainda, minha irmã, nessa caminhada, mas ali já falando do amor de Jesus, mesmo na banda ainda, mas falando de Deus para as pessoas, evangelizando tudo direitinho. Só que chegou um ponto para mim que eu não conseguia mais, porque eu não tinha como congregar. Então isso dificultou para mim. Então, aquele mundo não combinava mais. Não dava, eu não conseguia e eu cheguei ao ponto assim, eu tocava carnaval, ainda, mesmo cristão, mas ainda tocando, e meu teclado só tinha uma coisa, lágrimas, porque eu ficava chorando, Deus me tira daqui, por favor, não suporto mais isso aqui. Ali já era o amor de Deus, o amor do Espírito Santo já me constrangindo, né, me deixando com sensibilidade. Aí eu perdi, Deus tirou totalmente o gosto. Aí foi quando eu falei, não, Senhor, a partir de hoje eu vi a palavra nazireu, que significa separado para a obra de Deus, né? Eu quero ser um nazireu separado. É o meu voto com o Senhor. Até então era só o Sandro. É só um voto de que era só Sandro, vai fazer um voto com Deus de nunca mais tocar secular, nem nada disso. Não tenho nada contra as pessoas, amo todos, mas no meu caso foi um chamado. Então eu não tinha como resistir. E aí eu resolvi ser um nazireu de Deus, que todos nós somos os nazireus hoje, né? Separado, às vezes a pessoa até briga porque eu não tenho cabelo grande e cada vez mais diminui, mas eu quis me apegar na essência da palavra, né? Que é ser realmente separado para a obra do Senhor. E aí começou um novo processo na minha vida. Eu era tecladista, eu não cantava, certo? Fiquei na igreja congregando, mas ajudando no louvor. Aí fiquei mais ou menos uns 3 anos, sou meio péssimo de data, né? E tinha algum evangelismo pra música? Eu tenho que lembrar, dia 16 é aniversário de casamento, viu? Meu Jesus, 16 de janeiro. Lembrar, né? E tem algo também em relação à música, né? Você tinha alguns cultos para músicos, não é isso? Isso, exatamente. Músicos, aí já foi no meu processo que eu ainda estava tocando secular. A forma que eu tive de evangelizar os músicos, eu fazia toda terça-feira no meu estúdio, que aí já tinha um estúdio de gravação, já era produtor musical, não deu tempo de falar tudo isso, né? Então, como eu tinha uma influência bastante com os músicos, eu convidava eles para toda terça-feira lá no meu estúdio, a gente falava assim, vamos fazer um som. Eles iam, eu consegui um pastor chamado Fernando na época, vou mandar até um abraço para ele, se ele estiver me ouvindo, e ele então ministrava e faziam o culto, e ali se converteram muitos músicos, graças a Deus. Inclusive eu tenho um fruto hoje, um dos meus filhos na fé, que é o Dinho, que era o baterista de Sarajane na época, e hoje continuou comigo até hoje, é meu técnico de som, é compositor também, não só ele, como a família, todo mundo está aos pés do Senhor, devido a isso que foi feito lá, né? Mas aí Deus disse, não, vamos para outra etapa agora, eu quero você em outro processo. E aí eu resolvi. Tua amiga, a sanfoninha. Como eu já gostava da sanfona, aqui na época da Banda Mel, um exemplo, eu produzi um CD de forró deles, que a gente não tocava forró, era banda de axé. Aí contratei sanfoneiro, tudo direitinho, fiz os arranjos, beleza, tá ali. Mas na hora de tocar não tinha sanfoneiro. Aí eles falaram, Sandro, você vai ter que tocar sanfona. Eu falei, eu não tenho vontade, não quero. Eles disseram, a gente compra a sanfona, eles compraram a sanfona na época, e disse, você vai ter que tocar, porque são 20 shows e não vai ter teclado. Eu digo, não, tá resolvido. Aí eu peguei só para fazer esses eventos, assim, só estudar a mão direita mesmo ali e tal, e fiz, mas aí me apaixonei pelo instrumento. Então, quando veio o voto, né, de eu me dedicar somente à obra de Deus,
eu sentava no teclado para compor alguma coisa, só que não saía nada, vezes nada. Mas quando eu pegava a sanfona, Deus ia me dando as canções. O teclado não era mais. Não conseguia mais o caminho. E aí Deus foi dando as composições, montei o projeto, né, chamado Nazireus, na época, que eram músicos que eu tinha também, tinham se convertido através da minha vida. Eu falei, nós somos nazireus, vamos fazer obra de Deus. Procurei cantor, minha irmã, durante 6 meses, ninguém quis cantar. Aí foi quando até Dinho mesmo falou comigo, Sandro, ninguém vai querer cantar não, meu irmão, me desculpe, suas músicas, é do seu jeito, é como você faz, por que você mesmo não canta? Falei, mas rapaz, não dá não, bote a voz guia então para quando chegar um cantor. Aí coloquei a voz guia e aí fui fazendo, daqui a pouco ele mixou, aprontou tudo e disse, tá aí o CD. Aí foi meu primeiro CD na presença do Senhor. E já procurei cantor até hoje, quando não encontrei, digo, vai ter que ser eu mesmo. Virou sanfoneiro, virei sanfoneiro e virei cantor. Só Deus para fazer isso, né? E de lá para cá, como que tem sido a vida com Jesus? Graças a Deus, né? Deus tem abençoado muito para a honra e glória do Senhor, para louvar o nosso Deus. Já são 2 discos de ouro. Tive o privilégio de chegar na Graça Music, que é para mim a maior gravadora que a gente tem nesses últimos tempos, o missionário Iair Soares, que dispensa comentários, toda a equipe da HIT, todo o povo. É muita coisa boa que Deus tem feito na minha vida, muito, que eu assim paro e fico sem entender. Lançamento do CD novo no Maracanã. Então declara que a vitória é tua e agora é só da glória. Então declara que a vitória é tua e agora é só da glória. Não importa o deserto que eu passe, com Deus eu posso atravessar. Se no vale da sombra da morte, minha segurança Deus será. Ele é minha torre forte, nele eu posso confiar. Meu Salvador se a batalha tá difícil, está querendo te vencer, o teu Deus é grande, é o dono do poder. Se o gigante te afrontou, está querendo te parar, o teu Deus é poderoso. Então a mãozinha no céu e declara, todo mundo na fé, vai. Então declara que a vitória é tua e agora é só da glória. Então declara que a vitória é tua e agora é só da glória. Então declara que a vitória é tua e agora é só da glória. Então declara que a vitória é tua e agora é só da glória. Lá no céu. Então declara que a vitória é tua e agora é só da glória. Então declara que a vitória é tua e agora é só da glória. Lá no céu, vem! Então declara que a vitória é tua e agora é só da glória. Então declara que a vitória é tua e agora é só da glória. Então declara que a vitória é tua e agora é só da glória. Então declara que a vitória é tua e agora é só da glória. Até me perguntaram, mas Nazireu, como é que é isso? Você planejou, você sonhou isso? Eu digo, gente, eu não vou mentir, eu nem sonhei com tudo isso. Maracanã. Nunca na minha vida. Aquela criança que olhava os trios elétricos passando. A conclusão que eu chego, me perdoe da palavra, é que Deus é exagerado, né? Gosta de nos abençoar muito além do que a gente pensa e do que a gente pede em nome de Jesus. Aí começou esse novo processo e hoje eu tenho feito a obra de Deus, não só no Brasil, né, como outros países também que eu já fui, louvando a Deus, falar do amor de Deus. Aí às vezes eu tô ali num lugar com um monte de gente, às vezes vou no posto de gasolina também fazer meus evangelismos, que eu gosto de ir com os meninos, e a gente vai tendo esse prazer, essa alegria. Aí claro, também
muitas coisas ficam normal, a televisão fica normal, o avião fica normal, o hotel fica normal, gente, eventos, show, tudo também passa a ficar normal. Mas aquele vazio não vem mais. Não vem mais, graças a Deus. E aí onde você chega a convicção do chamado. É onde prevalece o chamado pelas almas, pela vida, em você levar alegria. Eu não sabia, através do missionário, que eu vim saber, que o missionário falou comigo mesmo. Quando me conheceu, eu não sabia que eu cantava sorrindo e alegre. As pessoas que depois falaram, César, por que você canta sorrindo e alegre? Eu digo, é mesmo? Aí fui olhar o vídeo e falei, olha, é assim mesmo. Aí quando eu cheguei com o repertório lá com o missionário, depois do evangelismo, ele falou, não, Nazireu, essas músicas aí é triste, como é que tu vai sorrir com as músicas dessas daí? Você foi chamado para cantar alegria, meu irmão. Aí eu tomei posse da bênção, eu digo, então pronto, vamos alegrar o povo, né, em nome de Jesus, porque tem muita gente triste, né? E eu peço sempre a Deus isso, que as pessoas fiquem felizes em nome de Jesus, porque hoje tanta má notícia, tanto problema, a gente tem que se alegrar na presença do Senhor. E não adianta, não vem de outro lugar, né? Não, só vem lá de Deus mesmo. Ele que manda, é uma alegria que excede, né, todo entendimento, não dá para entender, porque às vezes tem gente que está na igreja ali, mas está passando por luta, por dificuldade, mas ele consegue louvar, ele consegue estar ali, eu quero até parabenizar esse povo, porque eu tenho andado por esse Brasil afora aí, e eu tenho colhido testemunhos assim espetaculares em relação à alegria, né? E Deus é bom e a gente chega lá, eu falo demais, né, meu irmão? Quase que não deixei tu falar, né? Ótimo, mas gente, precisa saber da tua vida. Conta pra gente essa experiência do Maracanã, irmão. Pronto, aí foi bênção, meu irmão. Eu tava voltando de uma turnê que eu tava fazendo lá pelo Nordeste, e eu recebi a ligação da gravadora, olha, o seu CD novo, o missionário já aprovou e já vai fazer, e dia 30 de agosto já é lançamento no Maracanã. Eu digo, Jesus, é assim? A passagem já está comprada, já para São Paulo para gravar o CD, aí 15 dias rapidinho nós gravamos o CD e foi aquela correria santa, e no final deu tudo certo, graças a Deus. E hoje, irmão, hoje roda o Brasil, evangeliza, recentemente foi ungido a pastor, isso, conta pra gente ainda tem essa bênção também, né? Mandar um abraço então para o meu pastor Neto, minha igreja Comunidade Esperança, que é uma bênção de Deus. Mora na Bahia? Moro na Bahia, na cidade de Feira de Santana, sou casado, tenho 2 filhos. Aí eu sempre falo o remédio para casar, e só falo, teve jeito pro irmão Santo, vai ter para mim, entendeu? Aí todo mundo vai casar em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Tive esse privilégio também, né, de ser ungido a pastor, que para mim é uma experiência nova e que eu estou gostando muito mesmo de coração. Ter sido uma bênção na minha vida, poder... Um complemento ao chamado, isso, né, exatamente, essa autoridade que Deus dá sobre a nossa vida. E eu tenho ficado muito feliz por isso também, mas acima de todas as bênçãos, de todos os ouros, né? Eu busco o maior de todos os privilégios, que é ser servo do Deus Altíssimo. Isso daí eu tenho certeza que nunca vai passar. Glória que é o maior de todos os títulos que eu pretendo levar na minha vida, né? Busco isso. Não consegui ainda não, mas eu chego lá em nome de Jesus. Amém. E daqui pra frente, só viver pra Jesus. Só viver pra Jesus, né? É claro que a gente vai dosando, muita viagem, então eu tenho que dosar também com a família, para poder dar uma atenção também aos filhos, à esposa. Mas como Deus, Ele nunca dá ou uma prova ou uma situação além do que a gente possa suportar ou fazer, Ele sempre também dá a estratégia certa, né? Então hoje, graças a Deus, eu consigo viver bem equilibrado entre as viagens, que é uma bênção de Deus, entre estar com a minha família também, que é uma bênção de Deus. Então tudo isso tem sido um conjunto e uma soma que tem abençoado muito a minha vida, sabe? Eu tenho vivido esse privilégio que Deus, Ele resolveu olhar e dizer, não, vou dar uma chance a esse rapaz aí. E como Nazireu, como escolhido, Ele te capacita, né? Capacita, graças a Deus. É benção isso aí, Ele capacita. Ele capacita os escolhidos, né? Ele não escolhe os capacitados, é diferente. Amém. Mas é bom a gente estar sempre se preparando, né? Amém. Bom, a gente está encerrando. Eu vou te pedir, então, a gente não pode deixar você ir embora. Deixa eu ver aqui. Tá meio apertadinho, mas vai tentar dar um jeitinho cantar aqui, uma né? palhinha pra gente, pessoal de casa. Então, música nova. Então declara que a vitória é tua e agora é só da glória. Então declara que a vitória
é tua e agora é só da glória. Então declara, ô glória! Ô glória! Obrigada, irmão. Eu que agradeço por Esse aqui, tudo, então, de coração. foi o Sandro Nazireu, que estava aqui com a gente hoje, declarando que é só vitória, só vitória na vida dele e na tua vida também, que está em casa nos acompanhando. Agradeço aí a tua audiência e até o próximo programa. Tchau!